Saudações, Dux e duqueses tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais um Atualizações do Flu, o retorno de Fuente. Bom, para quem não sabe, essa parte aqui de atualizações do Flu é somente de atualizações mesmo sobre a situação toda. Resolvi até mesmo porque eu quero conversar sobre esse tema. Mas antes disso, entenda uma coisa que YouTube Live é toda segunda, quarta e sexta às 6 horas da noite. E aqui embaixo na descrição você tem 2 abastinados e um projeto que eu curti bastante, tá bom? Vamos nessa. Fuentes voltou a treinar, né? Normalmente, para quem não sabe, você perde um pouco de massa muscular depois que você fica um certo tempo lesionado, então vai demorar um pouco. Então ele está na fase de transição. Igualmente como eu também vou voltar daqui a pouco para academia, eu vou estar na fase de transição de novo. Mas depois ele pega o ritmo. Só para a gente lembrar, ele teve essa lesão lá no Campeonato Carioca. A gente não veio jogando tanto. Nós não vemos jogando ele nem na Sul-Americana e nem no Campeonato Brasileiro, né? De fato foi uma pena, até porque é um jogador que é destacado pelo que ele faz. Não é à toa que ele pegou a camisa 12 do Marcelo, né, o M12. E de fato, né, em diversos momentos quando a gente teve ele em campo, o time até melhorou ofensivamente falando e também defensivamente, sendo considerado titular absoluto naquela posição. Vai sacar, por exemplo, que hoje, se a gente tem muita pouca dúvida, por exemplo, no lado direito, com o Samuel Xavier, também hoje temos justamente alguma dúvida na lateral esquerda. Porque dali veio justamente a outra contratação, nesse caso, nesse ano, o René. E bom, só para a gente lembrar, o Fuentes, ele foi um jogador realmente interessante, importante para o elenco do Fluminense. Ele chegou justamente para ser o reserva do Marcelo. O Marcelo acabou se aposentando, não sei por que motivo, até porque para mim ele tinha mais tempo, ele tinha pelo menos mais 1 ou 2 anos de futebol. Mas fazer o que, né? Eu acho que ele é burro mesmo, eu acho que o Marcelo ele é extremamente burro, mas fazer o que? E até mesmo em diversos momentos o Fuentes, ele conseguiu ser titular no lugar de Marcelo. Então, ou seja, entendemos que hoje o Fuentes é um jogador bem capacitado, é um jogador que realmente está em uma performance muito boa. E no Fla-Flu, pelo menos, né, também nos outros jogos do campeonato carioca, ele foi bem, justamente, né? Tanto contra o Vasco, quanto contra o Botafogo, até mesmo as 3 partidas contra o Flamengo. Eu gostei bastante sobre ele. Mas antes de a gente falar mais sobre esse assunto específico, se inscreva no canal, faça o triplo C, que curte, comente e compartilhe. Redes sociais que são de vídeos de 10, 12 e 20 horas. Pix na tela, e você pode mandar patrocínio e vamos continuar falando mais sobre. E bom, o tema é René ou Fuentes? O que nós estamos vendo agora é justamente uma sessão do René, né? Depois do gol que o René fez nesse jogo. No jogo contra o Corinthians, né? Acabou sendo o primeiro, né? Do 2-0. O segundo gol foi do João Arias. E de fato ele vem chamando muita atenção justamente pelo impacto defensivo que ele tem. Ele chegou no Fluminense justamente, o René, muito questionado, e o Fuentes também, né? Vamos lembrar que o Fuentes, tecnicamente, para a torcida do Fluminense era uma incógnita, mas era uma incógnita muito mais
negativa do que positiva, né? Até pelo futebol que ele... Até pelo time de futebol que ele vinha, né? O Fuentes, né? Só pra gente entender melhor sobre isso, eu vou mostrar pra vocês aqui o transfer market do Fuentes, que é importante falar. Mas ele veio antes justamente do Júnior Barranquilla, que não é um time realmente importante, interessante. Jogou no Fluminense, deve ter jogado no Fluminense, contra o Fluminense em algum momento, mas não chama atenção justamente sobre isso, né? Até tentou justamente o Zaragoza que não quis, e depois está no Fluminense até hoje. Então, o que acontece é que o Fuentes, quando ele chegou no Fluminense, ele foi bem questionado sobre essa contratação, né? Acabou vingando justamente em diversas situações, até mesmo em diversas situações de jogo, né? Em que ele conseguia justamente se tornar um ponta com um esquema mais defensivo para ele. E de fato ele vem chamando a atenção, mas... E o René? Vai fazer o quê? Porque o que foi pensado, né? Foi pensado justamente que o René seria justamente o que foi o Marcelo. Que seria um jogador que iria para reserva, queria jogar um momento ou outro, até mesmo porque ele é um jogador mais velho. Mas o René vem desempenhando muito bem esse papel. E hoje ele é titular. E mesmo com a partida que teve o Léo Jensen, que agradou muito a parte da torcida, o René agradou mais justamente o todo do Renato Gaúcho. Então a pergunta que eu faço para vocês, torcida tricolor, é: Fuentes ou René? Depois dessa lesão, depois da volta da lesão, quem você colocaria para ser o lateral esquerdo titular do Fluminense? Bom, na minha concepção, hoje eu continuaria com o Fuentes, até mesmo preservando justamente isso tudo, mas deixando bem claro que ele vai ter justamente ali não somente uma, mas também duas sombras ali, tá? Do outro lado ali também temos duas sombras, né? A gente tem nossos laterais, né? Diversas vezes tem um lateral, o próprio Joaquim Lavega tá fazendo essa lateral direita, então tá sendo interessante a gente ver o Fluminense estando dessa maneira, tá bom? Então Fuentes seria a minha escolha, mesmo sabendo que o René está indo muito bem. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo você que curte, comente e compartilhe. Redes sociais que estamos vídeo de 10, 12, 20 horas, Pix na tela. Volta logo, Fuentes. Saudações tricolores, até a próxima.